Vamos então começar o 24º capítulo, o impressionante apelo. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes, começou ele a falar. Emissora do posto 2 de, abre aspas, moradia, fecha aspas. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Então nós vemos aqui que essa casa, moradia, esse lugar que está irradiando e pedindo essa ajuda, é uma casa que está mais próxima da crosta da terra, mais próxima, trabalhando com o umbral mais grosso, que está mais aqui junto. O umbral começa aqui, no planeta Terra. E nós vemos aqui, quando ele fala que para que todos possam ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Então, esses grupos que trabalham para ajudar, para minimizar esse contato que existe entre esse umbral mais grosso, que está aqui, vamos lembrar que é como se fosse uma cebola, com várias camadas. Nós estamos numa dimensão diferente, mas com esse umbral grosso aqui junto conosco. E esse intercâmbio que existe por sintonia entre os encarnados que estão aqui na Terra e os desencarnados que estão nesse umbral grosso, trocando impressões, trocando sintonia. E como diz o Espírito respondendo para Kardec no Livro dos Espíritos, muitas das vezes são eles que nos dirigem, são os espíritos desencarnados que nos dirigem, tamanha a influenciação que eles exercem sobre nós. Então nós vemos esses grupos que trabalham junto da crosta, grupos que trabalham para limpar a nossa psicosfera, para ajudar a minimizar a nossa psicosfera. Por isso que é tão importante a gente manter essa união, manter as orações, as irradiações para o planeta Terra. É sempre que nós pudermos mandarmos essas energias, porque nós fazemos parte do planeta Terra. Nós fazemos parte deste universo. A gente tem que parar de pensar pequeno, de olhar só para o nosso umbigo, só para aqueles que estão à nossa volta, só para aqueles que são nossos parentes consanguíneos. A gente tem que ampliar os nossos horizontes e entender que nós somos terráqueos, nós fazemos parte de um planeta, nós estamos todos interligados por uma rede de energia dentro deste planeta. E estamos também todos ligados numa rede de energia dentro desse universo. Nós fazemos parte da criação, fazemos parte desse universo, estamos todos interligados. Então ele coloca aqui, negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, vamos lembrar que mais ou menos em 35, 36 começou essa guerra, e em 39 explode a Segunda Guerra Mundial. Cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, quer dizer, o núcleo ali da casa moradia, que está ali junto do umbral grosso, junto com os trabalhadores que trabalham com a higiene espiritual nos círculos mais próximos da Terra, aqueles trabalhadores que trabalham tentando limpar, tentando higienizar a psicosfera da Terra, denuncia esses movimentos, esses núcleos que trabalham tentando limpar a psicosfera da Terra, esses núcleos de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal. Então ele está denunciando esses poderes dessas egrégoras, desses grupos, do umbral grosso. Eu não gosto de falar de treva, porque treva é ausência de luz, só a hora que botou uma luz ali já não é mais treva. Então esses irmãos que estão ali
nesses grupos, nessas regiões de ausência de luz, estão disseminando o ódio, né? Estão disseminando a Segunda Guerra Mundial. E esses trabalhadores estão sim, trabalhando, tentando evitar, estão tentando minimizar essas energias, mas estão vendo esses grupos disseminando e se concentrando, aumentando cada vez mais, então eles estão pedindo orações, pedindo ajuda. Então o que ele coloca aqui, né? Junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Todos que pudessem dirigir, mandar as suas vibrações, as suas energias para o planeta Terra, para ajudar, né, tentar evitar, tentar minimizar a catástrofe, que hoje nós sabemos que foi a Segunda Guerra Mundial. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Nada acontece por acaso, nada acontece por mágica, por magia, por pozinho de pilim-pim-pim. A paz necessita de trabalhadores de defesa. Da mesma forma que agora, para a transição do planeta, necessita de trabalhadores de defesa, necessita de que nós nos juntemos, de que a gente faça uma união daqueles que querem orar, irradiar, emanar pela paz, emanar pelo amor, emanar pelo bem. Porque a transição não vai acontecer por estalo, nem vai acontecer por magia. A transição vai acontecer pela união dos encarnados e desencarnados que estiverem mudando as suas emissões, as suas irradiações eletromagnéticas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas energias. Todos nós que juntos emanarmos pelo bem, formarmos uma corrente. Quando esta corrente for maior do que a corrente dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos, aí o planeta começa a transmutar, a se modificar para um planeta de regeneração. Quando o quanto energético daqueles encarnados e desencarnados que pensam no bem, que oram, que irradiam por um planeta melhor, por uma vida melhor, que estão se transformando em pessoas melhores, quanto for maior do que em 25%, que quando a gente chegar em 27%, 28%, não estou falando de 50% não, gente. Não estou falando da maioria do planeta. Estou falando de uma porcentagem do planeta que conseguir melhorar a sua irradiação, conseguir melhorar as suas energias, o planeta muda. Ele começa a passar para um planeta de regeneração. No livro Caminho da Luz, o Emmanuel coloca que o planeta, se tudo continuar, né, do jeito que está, essas mudanças, essa transformação, as coisas do jeito que estão acontecendo, e se nós, como nós passamos, né, se nós passássemos agora julho de 2019 sem que houvesse uma terceira guerra, sem que houvesse uma eclosão mundial, em 2057 o nosso planeta começa o seu caminho maior, mais rápido, para se transformar num planeta de regeneração. E a conclusão, segundo os livros, segundo tudo que a gente lê, o planeta vai ser um planeta de regeneração lá por 2300. Tem um caminho longo? Tem um caminho longo, mas todo caminho começa pelo primeiro passo. E todos nós fazemos diferença nesse primeiro passo, porque é essa união de energias que vai fazer com que esse planeta realmente se transforme num planeta de regeneração. Vamos lá, vamos continuar aqui, porque nós estamos aqui começando no livro, eles começando pedindo ajuda para a Segunda Guerra Mundial que está começando a eclodir na Europa. Interrompeu-se a voz, não, aí ele coloca aqui, desculpa, colaborai conosco na medida de vossas forças, a serviço para todos, desde os campos da crostas às nossas portas, que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente.
A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Hoje aqui eu estou gravando em agosto de 2019. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Ele se assustou ali com o número de trabalho, com tudo que tem que ser feito, né? E é para isso que esses livros vêm para nós, para que a gente entenda esse mundo de trabalho, que a gente se mude, a gente comece a trabalhar agora, que a gente se modifique e comece aqui o nosso trabalho, para a hora que a gente desencarnar e voltarmos para casa, que é o plano espiritual, a gente só continue o trabalho, que a gente não comece lá envergonhado por termos perdido tempo aqui, por termos deixado de fazer o que deveríamos fazer aqui na Terra, né? Para começar ou recomeçar lá no plano espiritual, da onde estávamos quando partirmos de lá, ou o que é pior, para voltarmos para o plano espiritual pior do que saímos de lá, com mais dívidas, com mais carga. Para isso esses livros vêm nos alertar, vêm nos ajudar a mudarmos o caminho. Assombrara-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova que me recolheram, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Então, tal como na Terra, algumas pessoas conseguem se comunicar telepaticamente, mas ali, no plano espiritual, como aqui na Terra, ainda não podemos abrir mão da linguagem, da comunicação pela palavra, pelo idioma que conhecemos da última encarnação. A linguagem ainda é feita da mesma forma que na Terra. A comunicação ainda é feita da mesma forma que na Terra. Só os espíritos que conseguem uma certa elevação é que passam a se comunicar telepaticamente. Nós vamos ver ao longo do caminho, através da sequência dos livros, né, o aprendizado do André Luiz e ele começando a se comunicar através do pensamento. Nós vamos ver no final desse livro, do Nosso Lar, ele já começando a se comunicar com o Lísias através do pensamento. Da mesma forma que a gente se liga com filhos, com amigos, com pessoas com quem nós temos mais afinidades, a gente consegue se ligar através do pensamento, sabendo que eles não estão bem, sabendo que eles estão com algum problema, aí a gente
liga e ele fala, nossa, estava pensando em você, ou nossa, eu realmente estou triste, nossa, eu realmente estava precisando de ajuda. E o inverso também acontece quando a gente não está bem, aqueles que se ligam mais conosco, entram em contato conosco perguntando o que está acontecendo. Essa comunicação telepática existe entre as almas afins. Vamos voltar aqui ao que o Ulisses está colocando. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Então, como nós só perdemos a vestimenta, a gente desencarna e continua exatamente como nós somos, né? Mesmo que o nosso lar seja um umbral um pouquinho melhorado, ainda não prescinde da linguagem, da comunicação através da língua que se tem da última encarnação. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Então, os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. As fronteiras existem na nossa mente, as fronteiras existem conosco, não no plano espiritual, mas como elas existem na nossa mente, nós continuamos ligados a elas. Então, quem desencarna em São Paulo vai para uma casa espiritual que está ali sobre São Paulo. Quem desencarna no Rio de Janeiro vai para uma casa espiritual que está ali sobre o Rio de Janeiro, e o nosso lar está sobre o Rio de Janeiro. Então, cada um que desencarna vai para uma região ou para uma casa do tipo do nosso lar, ou como nós vamos ver mais para frente em outros livros, do tipo Campos da Paz, ou o lar de Fabiano, outras casas que estão em regiões abaixo ainda do nosso lar, mas são melhores do que o umbral, né, o propriamente dito, dentro da região na qual vivia, em cima do estado do qual vive. Não enganará o princípio de sequência. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder entender o finalzinho. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. No mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, né? De raça, de cor, de família, de linguagem, de pátria, de nacionalidade, né? Existem espíritos que já se libertaram de tudo isso. Mas insta a considerar que a regra pertence à natureza. Quer dizer, cada um dentro do seu plano individual de elevação, de desapego. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse ínterim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de moradia, de novo moradia entre aspas, né? Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Vamos de novo lembrar da questão de sintonia. Nada aconteceria, né? O umbral está mandando forças, está mandando energias negativas, energias insuflando a guerra, mas encontra sintonia nos encarnados que estão ali na Europa e que assimilam essas energias e as insuflam, as aumentam, as propagam mentalmente entre eles, verbalmente, né, também.
né? Primeiro, eles precisam assimilar as energias, alimentar essas energias para depois propagá-las verbalmente, né? Então, não existiria essas energias na Terra, mesmo que o umbral mandasse as maiores correntes com essas energias, se não houvesse sintonia. Para que haja realização dos planos, tanto divinos como dos menos esclarecidos, esses planos precisam encontrar sintonia, eles precisam encontrar um ninho, um aconchego, um pensamento igual naqueles em que eles estão irradiando, emanando os pensamentos, sejam eles para o bem, sejam eles para o mal. Né? Aquela historinha do índio, né, que diz que existem dois lobos dentro de nós, um bom e um ruim. Aí o menininho pergunta para ele, mas qual que sobrevive na gente? E ele responde, aquele que você alimentar mais. Então, essas energias dos grupos menos esclarecidos e as energias dos grupos elevados, elas vêm para a Terra igualmente. Eles enviam essas energias o tempo todo para nós, tanto de baixo como de cima. E nós vamos assimilar aquelas com as quais nós temos sintonia. E como nós oscilamos o tempo todo, nós uma hora estamos em sintonia com tristeza, com pensamentos ruins, uma hora nós estamos em sintonia com pensamentos bons. Aí é que está a diferença da reforma íntima, do orar e vigiar. Porque a hora que nós entramos em sintonia com essas forças energéticas que são ruins, e no mesmo momento a gente reconhece, né? Quanto mais exercício, né? Vamos lembrar que nós somos adestráveis, quanto mais exercício tivermos nisso, mais rápido nós reconhecemos. Entramos em oração, pedimos ajuda ao plano espiritual maior, mudamos a nossa vibração, aí entramos em sintonia com os espíritos mais elevados. Então, quanto mais rápido for essa nossa mudança dentro do nosso orar e vigiar, essa oscilação vai diminuindo e nós vamos conseguir manter uma frequência um pouco melhor, com essa oscilação para o lado ruim caindo cada vez menos, né? Cada vez mais a gente vai conseguir manter uma energia mais, digamos assim, equilibrada, mais perene, dentro de um equilíbrio energético. Isso vai nos ajudar a nos melhorarmos cada vez mais. A emissora do posto 2, né, de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Né? O homem, com as suas tendências mesquinhas, sintonizado com aqueles que estão irradiando essas forças do mal. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Então, há muitos benfeitores devotados lutando nos gabinetes políticos. O que eles conseguiram, quer dizer, o que nós tivemos aí da Segunda Guerra Mundial foi graças a essas mudanças e que aqueles menos mal não foram os bons. Né? Não existe inocente, né? Não existem culpados, porque não existem inocentes, não existem injustiçados nesse planeta, né? Mas os menos maus, os menos culpados, digamos assim, foram os que venceram a Segunda Guerra Mundial, foram os menos maus, graças a interferência, graças a esse trabalho árduo com sacrifício dos trabalhadores do bem. Então é o que ele coloca aqui, né? Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Então, por mais que eles tentassem, por mais que a espiritualidade maior quisesse ajudar, muitos governos estavam blindados, não davam acesso a essa espiritualidade maior ali
tentar mudar as energias. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, então aqui, sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados, dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem os destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiram conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados, os irmãos de Moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste, depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. As consequências desta guerra foram reações a ações que esta própria Europa, que esta própria Terra criou antes dela eclodir. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia, entre aspas, sempre a palavra moradia é entre aspas, porque é o nome de uma casa, né, que trabalha junto à Corosta. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, olha isto, a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável, que devorou o excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Aqui ele está mostrando como todos nós somos um. Nós somos terráqueos, nós pertencemos a este planeta. Se este planeta está do jeito que está, a culpa é nossa através dos milênios que estamos encarnando e desencarnando aqui.
Nós somos responsáveis pela sujeira, nós temos que trabalhar pela limpeza. Não temos como fugir disso. O que ele coloca aqui é muito importante, é muito interessante. Quer dizer, quando ele diz aqui, o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, como um ser energético único, o planeta Terra, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Tem que vomitar, não tem jeito. Ele se atolou de coisas ruins, ele se atolou de energias deletérias. O vômito, não tem como fugir do vômito. O único jeito de limpar o organismo é vomitar. O vômito é horrível, mas ele é a forma que o organismo tem para se limpar, para se livrar de todo o lixo que nós botamos para dentro dele. A Terra vomitou todas as energias deletérias eclodindo com a Segunda Guerra Mundial. É que ele coloca aqui, a crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Então, foi a forma como o planeta teve de expelir os venenos letais. Da mesma forma que a gente vomitando, bota para fora toda a porcaria que pôs para dentro e que estava fazendo mal, limpa tudo para respirar um pouco e poder se alimentar de novo normalmente fazendo besteira. De novo. É o que ele coloca aqui. A necessidade de expelir os venenos letais. Mas de uma forma ou de outra, vamos analisar, depois da Segunda Guerra Mundial, nós nunca mais tivemos guerra de grandes proporções. E o planeta Terra nunca na sua história teve um tempo tão grande de paz, em termos de planeta, como estamos tendo agora. A última guerra foi em 45, terminou em 45, nós estamos em 2019, com algumas eclosões, principalmente no Oriente Médio, mas na sua grande maioria, nós nunca tivemos tempos de paz, nós nunca tivemos a humanidade podendo vencer doenças, podendo viver o tempo que ela consegue viver hoje. Essa turminha que começou a nascer a partir do ano 2000, começaram a chegar os cristais, né, os índicos sempre vieram, mas a grande maioria dos índicos depois dos anos 70 começaram a vir muito mais índicos para o planeta, né, e a partir do ano 2000 os cristais que começaram a encarnar aqui, que vêm de outro planeta, são espíritos que vêm para ajudar a transição, são espíritos elevados. Então esse planeta nunca teve uma energia tão boa como ele está tendo agora. Ele nunca teve um período de paz tão grande como ele está tendo agora. E o que acontece? A gente tem uma impressão errada porque a imprensa só noticia coisas ruins, não noticia as coisas boas. Mas nós temos, por exemplo, o Butão, que é um país que classifica a felicidade do povo. O PIB dele não é pelo quanto de dinheiro cada um tem, mas pelo quanto de felicidade o povo tem. Nós temos meninos de 15, 14, 15 anos, que é dessa geração que veio do ano 2000, lutando pelo planeta, indo nas Nações Unidas, pedindo pela mudança, né, das formas de se usar as energias do planeta. Nós vemos jovens trabalhando para ajudar outros jovens nos Estados Unidos trabalhando, inventando coisas para ajudar os irmãozinhos da África. Essas coisas não saem no jornal, mas elas estão acontecendo muitas coisas importantes, muitas coisas boas para mudar a energia do planeta. E nós estamos, graças a Deus, né, vendo e sentindo essas mudanças energéticas, né, essas mudanças no planeta, muito mais pessoas querendo aprender, querendo estudar. Infelizmente, os canais de pornografia, os canais
de bobagem, tem milhões de pessoas assistindo, milhões de inscritos, os canais de estudo, os canais que buscam aqueles que querem aprender, aqueles que querem estudar juntos, aqueles que querem melhorar, tem pouquíssimos assistindo, mas vamos nos unir em orações, vamos lembrar às 10 da noite de nos unirmos, né, ao grupo dos bons samaritanos do Dr. Bezerra de Menezes, todos os dias às 10 da noite, doarmos as nossas energias, doarmos o nosso ectoplasma, porque esse grupo do Dr. Bezerra busca essas energias às 10 da noite, de todos aqueles que doam, para levar para os hospitais, nas nossas orações, o nosso evangelho no lar, que todos temos que fazer uma vez por semana no mínimo. Vamos irradiar, vamos mandar as nossas energias para o nosso planetinha azul tão lindo, para que ele possa se transformar, para que ele possa se modificar para um planeta de regeneração. Vamos fazer parte dos que ajudam, não vamos fazer parte dos que atrapalham. Terminando aqui, demonstrando entretanto o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Então vamos ver aqui, nós vemos aqui que o Ministério da União Divina coloca que a Segunda Guerra Mundial foi inevitável pela irradiação humana, por todas as energias deletérias que os seres humanos, principalmente da Europa, carregavam essa carga kármica e de séculos e séculos e séculos, precisou vomitar isso numa destruição sem precedentes. A Europa foi destruída e 1/3 desencarnou. Foi uma coisa horrorosa, né? Então, tivemos que passar, né, por isso. Eu estava desencarnada e muitos dos que estão aqui estudando juntos nesse canal estávamos desencarnados quando a Segunda Guerra Mundial terminou, mas ficam as lições de sempre, sempre ficam as lições para que a gente não repita os erros, para que a gente se una. Hoje nós temos aqui os nossos irmãos refugiados, e isso, pelo que nós lemos em todos os livros sobre a transição planetária, esse número vai aumentar cada vez mais, de irmãos buscando ajuda, buscando amparo nos países que estão em situação econômica melhor e que estão sem destruição, desculpa. Então, que a gente possa sempre lembrar e orar pelos nossos irmãos que estão buscando abrigo, que estão buscando refúgio, que a gente possa de alguma forma ajudá-los com orações ou com ajuda. Nós temos aqui aqueles que são daqui de Florianópolis, nós temos aqui os haitianos, nós temos aqui venezuelanos, em outras partes do Brasil nós temos um número grande de venezuelanos, que de alguma forma a gente possa ajudá-los de qualquer jeito, ou comprando alguma coisa do que eles estão vendendo na rua, ou de ajudando as casas católicas, protestantes, muçulmanas, budistas, espíritas, que estão trabalhando de alguma forma para ajudá-los. O que importa é arregaçar as mangas e ajudar o outro de alguma forma, mas não esquecer nunca das nossas orações, das nossas irradiações e principalmente da nossa mudança interior, que deve se refletir através das nossas ações exteriores. Vamos continuar aprendendo e estudando com André Luiz no próximo capítulo.